Cara, você me fez lembrar de uma frase que fala que é do Leonardo da Vinci, né? Ele fala que a simplicidade é o último grau de sofisticação. Olá, sejam todos bem-vindos à nossa live antes da automação fiscal. O nosso programa em que a gente discute qual o comportamento ou a mentalidade ou mindset necessário para transformar problemas da área fiscal e tributária em soluções automatizadas. Eu me chamo Sandro Moreno, Sou o professor Marcos Amorim. e no episódio de hoje a gente vai tratar do seguinte assunto: como simplificar a execução de rotinas fiscais e tributárias, cara. E aí, Marcos, normalmente os profissionais dessa área sofrem um acúmulo de trabalho. Sei que existe muita gente trabalhando de forma manual. Como simplificar essa rotina tão pesada, cara? Cara, você me fez lembrar de uma frase que fala que é do Leonardo da Vinci, né? Ele fala que a simplicidade é o último grau de sofisticação. Legal, hein, cara? Então, assim, tornar algo simples não é fácil. É muito complicado. Porque você precisa aprofundar de tal forma naquilo que você consiga enxergar a essência da coisa. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Quando a gente fala aqui sobre automação fiscal, as pessoas buscam um código para copiar e colar, e eu falo que isso é a última etapa do processo. Qual a primeira etapa do processo? Eu entender aquilo que eu estou fazendo. Então, quando eu falo de entender aquilo que eu estou fazendo, eu estou falando de clareza. Sim. Que é enxergar claramente aquilo com o qual eu estou lutando, ou aquele problema que eu quero resolver. Então, eu percebo que o caminho para a simplicidade é eu entender de forma profunda aquilo que eu faço. E eu sei que é um papo mais filosófico, por isso que é antes da automação fiscal, né? Mas é importante você entender essa essência daquilo que você está fazendo, porque isso se repete de diversas formas em vários lugares no seu trabalho. Exemplo, quando eu crio uma automação para extrair informações de um cadastro de um produto, lá do SPED fiscal, registro 0200, eu tenho a habilidade de extrair informações do registro 670, que é o movimento desses mesmos produtos. De extrair as informações do 0150, que é o cadastro do fornecedor. Então, o que é que essas três coisas têm em comum? A essência. O que é que está na essência? Como extrair informações de um arquivo SPED. Então, quando eu entendo a essência daquilo que eu estou fazendo, eu consigo pegar isso e replicar em diversas situações. Se eu for para ECD, para ECF, para o SPED de contribuições, eu consigo agora extrair as informações de qualquer registro de qualquer uma dessas declarações. Isso é entender a essência da coisa. E para entender a essência da coisa, eu preciso enxergar com clareza. Certo? E como enxergar com clareza, cara? Perfeito. Bom, eu gastei um certo tempo nisso, né? Isso, inclusive, gerou um método que a gente utiliza aqui, um método especificamente gerado para criar clareza, para gerar clareza para as pessoas. Então, o que é que esse método faz? Ele me ajuda a perceber as coisas que eu já executo na minha vida, que eu já executo no meu dia a dia, e a transferir isso para o computador. Tá? De forma direta, rápida, seria isso. Então, eu acredito que a gente tem um computador, que é o nosso cérebro, e ele é extremamente eficiente, extremamente potente. Teve uma palestra que eu estava assistindo no YouTube, o professor Pierre Luiz, o nome dele. Ele faz uma espécie de experimento lá com os alunos, pede para eles simularem o funcionamento de um cérebro usando computadores. E aí os alunos lá do curso de engenharia fazem lá os cálculos e eles chegam à conclusão de que para simular a capacidade de funcionamento de um cérebro humano, preciso de 15 mil computadores de última geração. Não é o da Magazine Luiza. É um computador de última geração, 15 mil computadores de última geração para simular a capacidade de processamento do cérebro. E aí até fala, parece, primeiro, parabéns ao projetista que conseguiu colocar toda essa capacidade dentro de 1,5 litro, né? Um espaço extremamente compacto. Então, a gente tem isso disponível. E aí, se você for fazer um cálculo, ele dá um exemplo lá, se você colocar $100 para cada um desses computadores, você vai chegar em algo mais ou menos $1,5 milhão. Se a gente converter para real, hoje dá uns 10 milhões de reais. Então, é o valor do ativo que você tem. E a gente usa isso muitas vezes para, sei lá, brigar com os outros no Twitter. Então, assim, a gente tem uma capacidade absurda de processamento
E a gente já utiliza isso nativamente, naturalmente no nosso dia a dia. Então, sempre dou exemplo aqui das coisas corriqueiras do dia a dia. Quando eu acordo de manhã, eu vou escovar os dentes. Quando eu vou tomar banho. Quando eu vou lavar prato. Quando eu vou no mercado. Quando eu vou atravessar a pista. Quando eu estou no meu trabalho. Eu estou utilizando esse cérebro, esse supercomputador que eu tenho disponível. E ele, qual a principal função dele? É interpretar as informações e encontrar padrões. Então, quando eu me deparo com um problema, com uma situação, ele é especialista em resolver problemas, digamos assim, nem se sabe usar corretamente, né? Então, um exemplo, quero lavar prato, vou lá na pia, tá cheio de prato para lavar, vou lavar prato. Então, é como se eu rodasse um programinha na minha cabeça chamado Lava Prato. Eu vou lá e executo esse passo a passo, e aí a pia fica limpa. Beleza. Quando eu estou no meu trabalho, eu também tenho muitas dessas coisas acontecendo. Então, eu tenho lá uma rotina em que eu preciso lançar um ajuste de apuração dentro do SPED fiscal. Pô, se eu consigo executar isso de forma manual, eu consigo automatizar isso também. Porque o meu cérebro ele percebe um padrão e ele vai lá e executa. E tem uma pergunta-chave que me ajudou durante muito tempo a entender isso, que é, como que eu sei que isso é assim? É como se fosse o momento em que eu consigo conectar com o que está por trás daquilo que eu estou fazendo. Então, exemplo, eu estou lá zerando os créditos de ICMS das operações de uso e consumo. E aí, eu quero automatizar essa tarefa. Como é que eu começo? Eu me pergunto, como que eu sei que isso é uma operação de uso e consumo? Então, é mais ou menos como se você estivesse ensinando para um colega de trabalho novo como é que executa aquele trabalho. Pessoa que tem zero conhecimento na área fiscal. Então você vai dizer para ele, ó, cara, essa aqui é essa operação, você tem que zerar o crédito de uso e consumo e tal. Aí ele vai perguntar, cara, como é que você sabe que isso é uma operação de uso e consumo? Você vai ter que explicar isso para ele. Então, o pulo do gato é você se questionar sobre como você sabe que aquilo é daquele jeito. E essas respostas são pedaços do algoritmo, do programinha que você roda na sua cabeça toda vez que você está fazendo aquela tarefa. E aí, se eu consigo encontrar esses pedacinhos, esses passos que eu estou executando, né, decompor esse programa que está rodando na minha cabeça, eu consigo transferir ele para o computador. E transferindo ele para o computador, eu não preciso mais me preocupar com aquilo. Eu aperto o botão e ele executa para mim. Então, o processo de geração de clareza, para mim, funciona dessa forma. Então, sempre que eu estou fazendo algo que me desafia algo que eu nunca fiz, nunca automatizei, eu me pergunto, cara, como é que eu sei que isso é assim? Eu lembro da primeira vez que eu me fiz essa pergunta, foi quando eu coloquei para mim o desafio de gerar um relatório de chaves de acesso do SPED. Então, eu queria pegar o SPED, abrir ele, passar por todos os registros lá, pegar as chaves de acesso e gerar uma lista com todas as chaves de acesso que estavam naquele SPED. Foi um exercício, estava começando. E aí, eu fiquei me perguntando, cara, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer isso? E aí eu comecei a fazer o processo, abrir o arquivo e tal, simular de forma manual como que eu faria aquilo. E aí chegou um momento que eu falei, pô, beleza, tá aqui C100, tal, tá aqui a chave de acesso. Aí eu me perguntei, ah, mas como que eu sei que a chave de acesso está aqui? Aí, pô, porque ela está no registro C100. Pô, legal. Aí chega lá, C100. Pô, como é que eu sei que isso é um registro C100? Aí eu fiquei observando aquilo e aí me veio. Cara, os primeiros caracteres de um registro no SPED definem que registro é aquele. Então eu começo com um pipe, depois eu tenho 4 caracteres que são o nome do registro. Opa, então, se os 5 primeiros caracteres dessa linha tiverem um padrão pipe C100, eu estou no registro C100. Idiota sim. Só que, se você falasse uma coisa, precisava ser óbvio. Meu pai sempre me disse que o óbvio precisa ser dito. Então, quando eu chego nesse nível de percepção, aí eu encontro a simplicidade. Cara, então eu só preciso passar por todos os registros, um a um, e quando eu encontrar esse padrão, pipe C100, eu sei que eu estou no registro certo. A partir daí, eu vou para o próximo desafio, que é, vou copiar a chave de acesso. E aí, pô, a chave de acesso está aqui. Como é que eu sei que a chave de acesso está aqui? É um outro processo. Cara, o registro tem campos. Cada campo é dividido por pipe. Então, eu consigo pegar aquele registro, dividir em campos.
e a partir disso naquele campo específico que eu quero. Então, se eu sei que a chave de acesso está no C100, lá no campo 9, então eu já sei, eu posso até não saber como que executa, como é que eu crio uma automação que faça isso. Mas eu sei o que eu preciso fazer. Eu preciso encontrar uma forma de identificar o registro C100 e eu preciso identificar uma forma de encontrar o campo 9 do registro C100. E isso será um padrão, né? Isso. Toda vez que tiver C100 no nono campo tem. É um padrão. Certo. E a partir daí o quê? Você começou a estruturar. Como é que foi isso, a questão do DMI, cara? Entendi. Pronto. Então, essa é a ferramenta, tipo, crua, né, que eu utilizei. E a partir disso você encontra o padrão do padrão. Que é isso. Qual foi o padrão que eu usei? Eu parti de um problema. Lembra que eu falei? Eu defini como objetivo para mim listar as chaves de acesso de um arquivo SPED. Porque isso é um problema. Né? Um objetivo. A gente não gosta da palavra problema, então usa a palavra objetivo. Tem um objetivo que eu tenho. Para eu chegar nesse objetivo, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso cumprir alguns passos. E se a gente for bem cri-cri mesmo, a gente vai chegar ao primeiro passo. Cara, eu preciso saber onde está o arquivo. É a primeira coisa. Né? Então, eu vou identificar o arquivo. Ou depois que eu identifiquei o arquivo, o que é que eu preciso? Eu preciso abrir o arquivo. Depois que eu abrir o arquivo, aí eu vou encontrar o C100, aí eu vou encontrar o campo 9. Então, esse é o processo. O que é isso? Eu chamo de mapear os passos. Que é, pura e simplesmente, eu simular esse processo, que o computador ele vai executar como se fosse uma pessoa. Estou usando com o mouse na mão ali, com o teclado. Então, ele vai lá, abrir o arquivo, vai entrar, vai passar linha a linha, vai pegar a informação, vai colar em outro lugar. Então, se eu simular esse processo, cara, deixa eu ver como é que eu faço. Estar atento, presente, né, naquele momento, eu vou enxergar claramente o que eu estou fazendo. Só que muitas vezes a gente não consegue. Eu sou péssimo para explicar as coisas para as pessoas. Por quê? Eu estou tentando te explicar algo e estou pensando em outra coisa. Então, eu estou presente. Eu tenho clareza sobre aquilo que eu estou fazendo. Tá? Então, o método DMI, ele força você a estar presente naquilo que você está fazendo de forma manual. Para quê? Para que você consiga extrair o que você está fazendo e transferir para o computador. Porque o nosso cérebro é especialista em encontrar padrões e definir o que a gente chama de algoritmo, né? Programinha, ele cria programinhas o tempo todo. E a partir disso, eu executo, só que eu executo de forma muito lenta, de forma manual. Quando eu consigo juntar essa capacidade de encontrar padrões e criar programinhas no meu cérebro com a capacidade de executar de um computador, o computador não pensa. Né? Então, você tem que dizer para ele o que ele tem que fazer. Então, você pode usar o seu computador pessoal, né, o seu cérebro, para descobrir qual é o passo a passo, qual é o algoritmo, para alimentar o seu computador. Entendi. E a partir disso, ele vai. O que é que você ganha com isso? Ele vai entender o que você precisa fazer e vai executar na velocidade absolutamente maior do que você é capaz de executar de forma. E também com um volume maior de importa. Agora, Marcão, eu tenho uma curiosidade. Antes de você perceber ou ter uma percepção mais clara da importância do seu método, você já estava automatizando, cara. Você já estava a todo vapor com isso. Como é que veio o DMI aí, né? Qual foi a necessidade dele, cara? Beleza. Veio de um problema. Né? E eu percebo, as grandes descobertas que a gente faz, normalmente é para resolver um problema. Então, qual era o problema que eu tinha? Eu tinha um treinamento onde eu ensinava para as pessoas tudo que eu sabia sobre programação, aplicado à área fiscal tributária. Tinha 40 horas de conteúdo. E aí, na minha cabeça, se essas pessoas tivessem acesso a tudo que eu sabia sobre aquele assunto, elas iam conseguir resolver os mesmos problemas que eu conseguia resolver. Sim. Óbvio, né? Só que não foi assim, não foi da forma como aconteceu. Então, fiz o treinamento, começou a chegar os alunos, começaram a estudar, e eu tinha a preocupação de colocar uma avaliação no final de cada módulo, e as avaliações eram sempre muito boas. Acho que a pior nota que tive foi 9. Então, assim, pô, muito massa o curso, legal, eles elogiavam bastante, mas não conseguia aplicar, não conseguia executar. Né? E eu sempre tive como métrica os alunos chegando no resultado. Não fico contente só em vender um curso para ele. Eu quero que ele pegue aquele conteúdo, que ele aplique, que ele chegue no resultado. Sim. E eles não estavam chegando no resultado. Eu pô, e agora? Preciso saber por quê. E aí fui conversar com os alunos que eu sabia que eu tinha estudado, né, que estavam realmente querendo aprender.
E eu perguntava para eles, e aí, cara, por que você já conseguiu aplicar no seu trabalho? Já fez alguma coisa com isso? Cara, não fiz, porque, pô, porque eu tô sem tempo. Todo mundo parece que tinha combinado, todo mundo dava a mesma resposta, todo mundo tava sem tempo. E aí chegou um dia que eu falei, não, vou marcar uma hora para conversar com um aluno desse aí para ver o que é que tá acontecendo. Marquei uma hora com um aluno, eu não lembro qual foi, um aluno especificamente, mas a gente começou a conversar. E aí eu perguntei, ó, vamos fazer o seguinte, eu quero te ajudar a tirar esse conhecimento da sua cabeça aí e a gente colocar numa coisa prática. Me fala o que é que você quer automatizar no seu trabalho. Aí a pessoa falou assim, eu quero automatizar o setor fiscal. E aí naquele momento eu entendi, né, que o problema, aí a gente volta para o início, né, da questão da simplificação. É muito complexo você automatizar o setor fiscal. Demais. Então, se é complexo, muitas vezes eu não sei nem por onde começar. Então, como eu não sei por onde começar, eu simplesmente não começo. Só que quando eu começo a entender isso, né, quando eu começo a sacar esse problema, aí eu consigo ajudar meu aluno. Porque eu percebi que tinha alguma coisa que eu sabia, sim, que eu não tinha ensinado. E tem gente que tem o conhecimento e que não ensina de sacanagem mesmo, porque não quer que as pessoas saibam o pulo do gato dele e tal. Mas não foi o meu caso. Eu realmente queria ensinar tudo o que eu sabia. Eu queria que ele chegasse no resultado. Só que você imagina meu desespero de não saber o que é que eu não sabia para poder explicar para eles. E aí eu comecei nessa busca de entender, cara, beleza, está muito claro que eu consigo resolver o problema. Por que meu aluno não consegue? Eu parti desse problema aí. Então, se a gente for fazer o meta-DMI, né, que é o DMI que deu origem ao DMI, qual foi o problema que eu parti? Como que eu faço o meu aluno chegar no resultado? Esse era o problema. A partir disso, eu fui buscar na minha história como que eu consigo resolver os problemas. Então, eu fui buscar. E aí eu tinha lá minha história, né? Eu comecei a entrar na minha história. Cara, eu tinha lá uma automação. Acho que uma das primeiras automações que eu fiz foi para gerar um arquivo TXT e importar os dados da nota fiscal para dentro do sistema. Como foi que eu fiz isso? E eu lembro que não foi fácil. Não foi tipo assim, ah, sentei hoje, amanhã tá pronto. Foram meses. Porque eu não sabia como que eu ia fazer aqui. Mas eu sabia o que eu queria fazer, que era importar um TXT para dentro do sistema. Depois disso, eu comecei a estudar sobre como que eu faria aquilo. Nunca tinha feito. Eu comecei a pesquisar na internet, comecei a ver algumas ideias e tal, e as coisas foram começando a acontecer. Não existia ainda a escola, né? Não existia escola. Não tinha. E aí eu fui começando a montar esse quebra-cabeça. Cara, eu preciso. Primeira coisa, se eu quero criar um arquivo para importar para o sistema, de um layout, eu preciso aprender como é que gera um arquivo TXT. Aí eu fui atrás desse conhecimento. Aí eu aprendi isso. Aí depois, cara, agora como é que eu coloco a informação dentro do TXT? Aí eu aprendi isso. E aí depois, como é que eu faço para tirar do Excel e colocar dentro do TXT? Aí eu aprendi isso. Aí eu fui juntando, fui cada etapa por etapa, cada uma muito trabalhosa, muito sofrida mesmo para poder chegar no resultado. Mas, enfim, eu consegui chegar lá. E aí, voltando nessa história, eu percebi um padrão. Que era, cara, eu partia de um problema e a partir disso eu ia subdividir esse problema em problemas menores. E aí vai vencendo essas etapas até que eu chegava na solução do problema. E aí veio como se fosse de vez assim. DMI, defini o problema, depois eu mapeava os passos e aí eu implementava a solução. Pronto. Aí eu criei o método DMI. E aí, beleza, eu tinha um método na mão, tinha descoberto o que é que eu precisava ensinar para os meus alunos que eu não tinha ensinado. E agora eu precisava validar, que até então era teoria. Né? Uma teoria que parecia muito boa. Será que ela realmente funciona? E aí eu chamei um aluno, esse eu lembro qual foi o Rafael Alves. A gente fez inclusive uma live, tá gravada aqui no YouTube, quem quiser assistir, ver o método nascendo. Vou até assistir de novo essa live com ele. E a gente aplicou lá o método DMI. Eu expliquei para ele, cara, é isso aqui. E eu acho que se você aplicar isso aqui, isso vai dar muito certo lá na sua empresa. E aí, beleza, ele pegou isso, acho que a gente até construiu juntos nessa live o método, que ele é o passo a passo. E aí, beleza, ele pegou isso e ele levou para a empresa. E acho que uma semana depois, no máximo 15 dias depois, eu lembrei disso e eu perguntei, e aí, Rafa, como é que tá aí o processo? Conseguiu? E aí ele me respondeu, cara, deu super certo, eu consegui reduzir o trabalho para menos de 5 minutos, eu sozinho. E aí o contexto, né, para quem não conhece essa história.
Ele executava esse trabalho, ele com mais 2 colegas, em 2 horas. Então, precisava de 3 pessoas e 2 horas para poder fazer aquela tarefa. Depois que ele aplicou essa metodologia, ele conseguiu executar esse mesmo trabalho sozinho em menos de 5 minutos. Então foi um sucesso total. Né? E eu, pô, massa, então funciona o negócio. Então eu fiquei feliz, cara, é isso que estava faltando. E aí depois disso eu comecei a ensinar isso para os alunos e os alunos começaram a ter resultado. Depois dele veio o Rafael Alves, Eduardo Laurentino, que trabalha no escritório de contabilidade hoje. Ele criou uma automação que transformou 8 horas de trabalho em menos de 5 minutos. Não foi nem para ele, foi para a chefe dele. Depois veio a Melissa Holtz, que é uma dona de escritório de contabilidade. Ela conseguiu transformar 30 horas de trabalho em menos de 2 minutos, se não me engano, utilizando essa metodologia. Aí começa a ver os alunos, né? Teve o Marcos Vinícius Pinariol, esse cara fantástico. Ele conseguiu resolver um problema que há 3 anos o setor na empresa tem um setor de TI, um setor de programadores. E eles tinham um problema que eles passaram 3 anos tentando resolver e não conseguiram resolver. Ele pegou esse problema e resolveu. Foi a primeira automação que ele criou, foi essa. Ele conseguiu resolver um problema que já tinha 3 anos rodando dentro da empresa, na mão de programadores profissionais. E depois ele explica por que ele conseguiu isso, né? Porque ele tinha clareza sobre como que funcionava na área fiscal, porém não tinha ferramenta para automatizar. Quando ele descobriu como automatizar, ele já tinha o conhecimento, ele juntou uma coisa na outra e foi lá e resolveu. Então o que é que faltava para os programadores? Conhecimento da área fiscal. Por isso que isso é muito específico, né? Eu sempre falo, nós não somos programadores que sabem da área fiscal, nós somos profissionais da área fiscal que têm conhecimento básico de programação. E com isso a gente resolve os problemas. Depois dele, teve um outro aluno, que foi o Francisco. O Francisco foi interessante, ele conseguiu criar a primeira automação dele só com os nossos conteúdos gratuitos. E aí ele mostrou isso para a empresa e ele usou isso como uma ferramenta de convencimento do chefe. Ele conta, eu fiz uma entrevista com ele, ele conta, né? Ó, fui lá, fiz, aí chamei meu chefe para ver, ó, olha isso aqui. Aí mostrei para ele o negócio funcionando, ele falou, pô, cara, que massa, eu não sabia que dava para fazer esse tipo de coisa com Excel, né? E aí ele falou assim, pois é, cara, e isso aqui foi só com o conteúdo gratuito do cara, imagina se eu fizer o curso. E foi com essa conversa fiada aí que ele conseguiu convencer o chefe a pagar o curso para ele. Né? E esse cara também, hoje, ele trabalha, só para entender o contexto, ele trabalha numa empresa que desenvolve software, uma software house. E ele usa esse conhecimento hoje para ajudar os programadores da empresa a resolver os problemas da área fiscal tributária. Ele era atendente de suporte, hoje ele é gerente do suporte e trabalha ativamente nesse momento com o pessoal de implantação do sistema. Tá? Ele está desenvolvendo ferramentas para tornar o processo de implantação mais rápido para a empresa. Cara, que legal, cara. Pelo que você me descreveu aí, na verdade, o que você tinha construído antes era a última etapa, que era a implementação, né? Que acho que o pulo do gato foi você saber ter uma percepção do problema, definir o problema e justamente os passos. Cara, Isso. Essa era a parte que eu suprimia, né? Por ignorância minha, não de maldade, mas era a parte que faltava. E eu percebo que esse é o maior erro. A gente pode até fazer uma live só para falar disso. Eu percebo que esse é o maior erro que as pessoas que estão começando a estudar sobre automação fiscal cometem. Porque elas pensam que é só código. Teve um aluno meu que um dia ele entrou em contato comigo, foi no meu privado falar comigo. Falou assim, professor, eu quero saber como é que faz para decorar os códigos. Para eu conseguir criar as automações aqui. Decorar código? Não existe isso não, cara. Tipo, eu não decorei os tem uma códigos. lógica ali, né, cara? Tem uma lógica, exatamente. Que é justamente aquilo que eu falei lá do seu cérebro. Ele já tem isso naturalmente dentro dele. Então, se eu pego uma tarefa, se eu conseguir começar e terminar, tem lógica ali, inevitavelmente. O que talvez não tenha é a minha percepção sobre como que eu usei a lógica para estruturar aquela tarefa. Então, quando eu percebo a lógica por trás daquela tarefa, eu copio e colo no computador. E ele executa para mim. Mesmo que eu não saiba nada de programação. Quer dizer que eu vou conseguir criar um programa sem saber nada de programação? Não. O que eu estou querendo dizer é, você sabe o que precisa ser feito. Uma vez que você sabe o que precisa ser feito, você vai buscar aprender o que precisa. Passo 1. Eu não sei criar um arquivo TXT.
Aí eu vou pesquisar na internet. Como criar um arquivo TXT? Aparecer pelo menos 1 milhão de páginas lá ensinando a fazer isso. Aí eu vou pegar esse conhecimento e vou aplicar, implementar. Passo 1 feito. Passo 2. Copiar as informações do Excel para dentro de um arquivo TXT. Pô, eu não sei como é que faz isso. Aí eu vou pesquisar na internet. E às vezes você não vai chegar lá e colocar como importar os dados de um arquivo XML, Excel para dentro do TXT. Vai estar prontinho lá. Você vai ter que descobrir formas de encontrar a informação que você quer. Às vezes você vai ter que quebrar esse passo em 2, 3. Chama de subDMI, né? Então é um objetivo em si aquilo ali. Então eu pego aquilo ali, vou subdividindo até que chega num pedacinho que, isso aqui eu consigo procurar, encontrar. Aí eu pego aqui, encontro, implemento. Vai demorar um bocado de tempo para poder aprender a fazer dessa forma, né? E vai demorar. Eu lembro que tinha, na minha época que eu estava começando, eu desistia de alguns códigos porque, cara, por mais que eu pesquisasse, eu não conseguia chegar em algo que eu conseguisse aplicar. E aí eu deixava ele de lado, ia trabalhar em outro projeto, até eu amadurecer o que é que eu não, tipo, eu não conseguia sacar o que é que eu não sabia ali. Qual era o meu próximo passo? Então eu deixava lá para a mente ir trabalhando no próximo passo. E às vezes demorava 1, 2, 3 meses, né? Dias, meses. E aí um belo dia, cara, é isso que está faltando para concluir aquela parada lá. Aí eu ia lá, pesquisava, encontrava e passava. Depois eu passava um tempão travado. Então, esse foi o processo que eu fiz. E hoje eu estou aqui, 10, 12 anos depois, ensinando para outras pessoas essa habilidade. E diferente de mim, que demorava 3 meses para descobrir o que eu precisava fazer, hoje eu tenho alunos que em 3 meses conseguem criar a sua primeira automação fiscal. Fantástico. Né? Eu acho até, Marcos, que o próprio método é uma automação, porque mesmo que você faça um trabalho manual, mas quando você estrutura a percepção, que é o objetivo aqui da live, você começa a trabalhar com mais agilidade, né? Perfeito. E o que é legal, cara, eu percebo que normalmente os profissionais, seja fiscal ou não, mas no geral, a gente é extremamente imediatista, né, cara? Normalmente, ainda mais um fiscal que é muito sobrecarregado, ele quer logo um sistema pronto, ou já trabalha com um, e esquece de que ele pode alcançar uma percepção, de que ele pode conseguir qualquer forma de solução automatizada quando ele aplica um método, né, cara? Exato. Esse, inclusive, é um questionamento, né? Que as pessoas têm. Por que, é que eu vou aprender isso se eu posso... Eu tenho um sistema que já funciona, que já faz, né? Ou eu posso contratar uma pessoa para criar para mim uma ferramenta. Então, tudo isso são soluções válidas? São. Só que eu costumo dizer que essa não é uma ferramenta de programação, não é uma habilidade técnica. Eu penso nela muito mais como uma habilidade de alavancagem profissional. Né? Por que eu falo isso? Porque eu percebo que existem pelo menos 3 camadas de benefício ali para quem conhece sobre automação fiscal. Então, a primeira camada é eu com relação ao meu trabalho. Então, eu consigo executar meu trabalho de forma mais rápida, de forma mais prática, de forma mais segura. Pô, beleza. Qualquer programa vai fazer isso. Agora, qual o segundo nível, a segunda camada? Eu consigo ter... Eu sempre falo que o pessoal da área fiscal reclama, né? Trabalho muito, ganho pouco, não tenho reconhecimento profissional. E ter esse conhecimento de automação fiscal me permite trabalhar menos, ganhar mais e ser reconhecido profissionalmente. Isso nenhum programa vai te dar. Acho que essa é a grande diferença de você saber como usar a automação fiscal. Porque ela vai te permitir fazer o que um programa faz, executar o seu trabalho de forma rápida, mas ela vai te dar coisas que não tem como um programa te dar. Que são esses 3 benefícios, né? Trabalhar menos, ganhar mais e ter reconhecimento profissional. Eu tenho uma história dessa, um seguidor entrou em contato comigo, ele queria comprar uma automação fiscal. Só estou com esse problema e tal, e eu queria saber se não tem uma automação para me vender. E faça X. Cara, dá pra gente construir. A gente não tem, assim, porque é engraçado. Até hoje, eu não tenho nenhuma. Já fiz, não sei dizer, mas dezenas de automações já por encomenda. E nenhuma é igual a outra. Sempre que alguém chega até mim, às vezes eu até pego alguma coisa que já está pronto na base ali, construo em cima. Mas, cara, até hoje não aconteceu de 2 pessoas chegarem com o mesmo problema e eu pegar esse então, esse aqui que você precisa. É sempre muito particular, é sempre muito específico daquela pessoa, daquela situação, né? E a gente vai construindo.
Mas enfim, ele chegou até mim, falou que queria aquilo. E eu falei, tá, legal. E aí eu fui investigar, né? Como é que você acha que isso vai te ajudar, não sei o quê. E ele falou assim, cara, eu tô querendo usar isso pra, tipo, alavancar minha carreira, quero ser contratado no escritório, não sei o que e tal. E aí eu me lembrei de mim, né? Quando eu comecei como estagiário, eu queria ser contratado. Só que eu não comprei nada na mão de ninguém, né? Eu fui estudar. Eu lembro de que final de semana, sexta-feira, a galera ia pro happy hour, né? Ia tomar uma cerveja, ia dançar. E aí, bora, Marcos, não, eu vou pra casa, porque eu vou estudar. E eu ficava até 3, 4 horas da manhã, de sexta para sábado, de sábado para domingo, estudando para aprender essa parada. E ele queria, tipo, um caminho mais fácil. Eu vou comprar essa automação na sua mão, vou levar lá para a empresa, a pessoa vai ver, vai ficar maravilhada e vamos contratar. O plano era esse. Sim. Ele não disse isso com essas palavras, mas esse É era um o bom plano. plano, bom plano. Bom plano. Eu falei, cara, isso aí é um tiro no pé. Por quê? Se liga no seguinte, se você fizer isso, você vai conseguir chamar atenção, você vai conseguir se destacar profissionalmente, só que você vai gerar um efeito colateral. É, tem vida curta aí, né? Vai ter vida curta. Porque quando você chegar com essa solução, as pessoas vão ficar maravilhadas. Pô, que massa, velho. Você que fez isso, né? Pô, foi eu que fiz. Massa, show. E aí, o que é que vai acontecer? O problema nunca acaba, velho. O problema sempre vai, né, chama a outra, porque são níveis, né? Você tá numa escada lá, você tá com o primeiro problema que é dessa altura aqui. Quando você resolve esse, você passa para cá, você começa a enxergar o outro, que é desse tamanho. Talvez desse tamanho. Então, não é que um problema chama o outro, mas assim, que você resolve um problema, aparece outro. É assim que a vida é. Então, quando você chegar lá com aquela automação, você mostra para as pessoas que você conseguiu resolver o problema, o que, é que vai acontecer? Elas instantaneamente vão passar a ver em você uma referência. Uma pessoa que vai me ajudar a automatizar meu trabalho. Todo mundo quer. Nem todo mundo quer ser essa pessoa, mas todo mundo quer ter uma pessoa Quer ter dessa mais por perto. resultado. Né? Então, assim, quando você chegar lá com essa solução, vai acontecer isso. E no primeiro problema que acontecer, talvez naquele mesmo dia ou no próximo dia, as pessoas vão chamar você para resolver o negócio. E você não vai saber resolver. E essa máscara vai cair. Então, assim, você quer aprender o negócio, você quer ter a habilidade, faça do jeito certo. Não precisa nem comprar um curso. Tem uma porrada de conteúdo gratuito aqui no YouTube. Para você que está assistindo aí. Assiste os conteúdos gratuitos. Começa a aprender a fazer isso. Consegue. Eu tenho um aluno que, como eu falei, o Francisco, né? Ele conseguiu com conteúdo gratuito. Por que que depois ele entrou no treinamento? Porque isso é uma coisa que as pessoas às vezes não entendem. Eu não vendo o treinamento. Eu não vendo o código. Eu não ensino você a digitar um código na tela de um computador. Eu estou te vendendo tempo. Eu demorei, vamos botar aí, 2, 3 anos. Vamos botar do nível que eu estou hoje, quando começou a virar a chave, eu comecei a fazer coisas mais elaboradas, até 2020 para cá, cara. 2 anos. Né? Antes disso, vamos botar só do momento que eu entrei na área fiscal, são 12 anos. Então, antes disso, 10. Então, eu demorei 10 anos para eu chegar num nível de entendimento dessa parada, eu consegui gerar os resultados que eu consigo gerar hoje. Os últimos 2 anos foram o que eu mais, tipo, você vem assim e de repente a curva de aprendizado vai lá para cima. Então, de 12 anos que eu tenho, nos últimos 2 foi quando eu consegui chegar nesse tipo de resultado. Então, eu consigo fazer sozinho? Eu consegui fazer sozinho. Só que eu precisei de 10 anos. Você que está aí de casa, você consegue fazer sozinho em menos de 10 anos? Com certeza, porque agora tem escola de automação fiscal. Antes não tinha. Então eu tinha que pegar pedaço por pedaço e construir isso. Hoje não, hoje tem muita coisa que está pronta. E se o cara for pegar e for juntando as peças, não sei quanto tempo vai demorar. No dia que aparecer alguém me contando que conseguiu, eu conto para vocês. Mas é possível? É possível. Então eu não vendo o curso, eu não vendo o código na tela, eu vendo tempo. Você quer aprender a fazer essa parada rápido? Então, comigo. Fala aqui comigo. Tô cheio de tempo. Beleza, vai de conteúdo gratuito. Vai chegar lá do mesmo jeito. Cara, é fantástico a sua trajetória. E assim, e os resultados, mais ainda, né, cara? Porque cada vez que você fala de um aluno seu que realmente se imbuiu em entender não só a ferramenta em si, a habilidade em si, mas entender que ele já está num novo mercado, que ele pode se destacar, isso aí é fantástico. Agora, é uma pena, cara, e possivelmente algumas pessoas que nos acompanham nos vídeos
tenha uma certa resistência, de novo, por conta da mentalidade, né, cara? Porque a ferramenta está aí, os resultados estão aí. A que você atribui isso, mano? Porque eu imagino a sua agonia, que você sabe o resultado, cara. Você sabe que pode transformar. E porque os contadores, em sua maioria, ainda insistem em se manter tradicionais, né, cara? Você foi lembrar de um filme que eu assisti, não lembro o nome do filme. O enredo era o seguinte: a mulher suíça que se encantou por um guerreiro Maasai lá no meio da África, e ela se encanta com ele. Não tem nada a ver com o filme. No começo do filme tem uma frase, que eu não sei exatamente a frase, mas que dava a entender o seguinte: que o cara tinha sido preso e que quando ele foi preso ele resolveu se matar, alguma coisa assim, porque não era mais livre. Sim. E na cabeça de um guerreiro Maasai, aquela situação que ele estava ia ser assim pro resto da vida. Ele nunca mais sairia daquela prisão. Então ele ficou triste, morreu, se matou, não sei o que foi, não lembro. Mas essa frase me chamou muita atenção. Então muitas vezes eu percebo que as pessoas têm resistência de aprender algo novo, porque no começo eu costumo brincar que o primeiro degrau é mais alto. Então o primeiro degrau é dessa altura, só que o segundo é dessa altura aqui. Então, as pessoas acham que vai ser aquele nível de sacrifício, aquele nível de esforço pro resto da vida. E aí, para ser esse sofrimento, é melhor fazer na mão. Né? Só que esse sofrimento eu já conheço. Né? Então, as pessoas, na minha visão, acabam desistindo muito por conta disso. Porque elas não conseguem enxergar que, cara, não vai ser para sempre assim. À medida que eu vou avançando, vai tornando cada vez mais fácil. Eu acho que vamos ficar por aqui. Fechou? E recomendo que vocês continuem nos assistindo nos vídeos, no canal repleto de possibilidades de automação. E coloca aqui embaixo na descrição, né, alguma dúvida, o que você queira legal. tirar, algo que você queira, até algo de automação fiscal mesmo. É bom sempre dar esses insights para a gente produzir mais conteúdos para vocês. Um abraço. É isso. Boa noite. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.